elas escutam, única e exclusivamente, a voz do seu pastor. O que isso tem a ver, meus irmãos, conosco? Eu quero aqui aplicar o verso 4 e o verso 5 na nossa vida, porque Jesus foi quem falou que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. A aplicação é simples e é objetiva. Quem não escuta, quem não entende e quem não segue Jesus Cristo de Nazaré, não é ovelha do seu rebanho, não é sua ovelha, porque é simplesmente impossível Jesus mentir ou Jesus errar. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem eles. Não há outra interpretação, não há outro entendimento. A passagem é clara, é limpa e é muito fácil de se entender. Então, todos aqueles que dizem que o seguem, mas na verdade quebram todos os seus mandamentos, fazem tudo o contrário da forma que ele revelou, não pode ser ovelha dele. Porque Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Se alguém diz que é ovelha de Jesus, mas não anda da forma como ele revelou, é mentira. Porque as ovelhas de Jesus seguem ele. Segunda coisa que nós aprendemos e nós podemos tirar para a nossa vida diária e prática. Isso é a base e o fundamento para que nós possamos evangelizar com segurança, tranquilidade e com paz. Nós não precisamos fazer apelos emocionais. Nós não precisamos de entretenimento para que as pessoas se convertam ao Senhor. Pelo contrário, essas coisas, no fim das contas, afastam as pessoas, porque quando uma pessoa vem para a igreja e está simplesmente por causa de uma emoção e de um entretenimento, quando essas coisas passam, essa pessoa vai se afastar. Então nós, no evangelismo, devemos ecoar a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. E como é que nós podemos ecoar a voz de Jesus? Simplesmente de uma forma, lendo as Escrituras, interpretando e explicando elas de forma fiel. Assim, as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele e vão seguir, acima de tudo, o bom pastor. Simplesmente pela leitura, interpretação e pregação fiel das Escrituras. As ovelhas de Jesus vão ouvir a sua voz por meio da pregação fiel das Escrituras e eles vão seguir Jesus. Veja bem, meus irmãos, a Bíblia fala de uma parábola chamada a parábola do semeador. E Jesus, ele mostra de forma clara que o semeador saiu semeando. Então, ele não fez nenhum trabalho além de semear. Simplesmente ele semeou. Aquela que caiu no bom solo, cresceu, germinou, deu frutos. Veja que o semeador não fez nada além de semear. Esse é o nosso único e exclusivo trabalho. Semear a palavra de Deus com toda a fidelidade.